A Toyota acredita que cada boa conversa conta para ir mais além, tal como cada inovação, cada iniciativa e cada serviço. É por isso que hoje a Toyota lhe traz este podcast. Conheça as histórias que inspiram a ir mais além em toyota.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Leonete Botelho, Henrique Pinto Mesquita, Sónia Sapage. Bem-vindos ao Poder Público desta que é a 6ª semana do ano. Agora que estão arrumadas as eleições dos Açores, estamos a entrar em pleno na campanha para as legislativas, ou melhor, na pré-campanha ainda. Ou será que não estão arrumadas as eleições dos Açores? É uma pergunta retórica, mas podemos já passar para as perguntas reais e começo pela São José. José Manuel Bolieiro ganhou as eleições com maioria relativa, tem 26 deputados em 57. São José está em condições de formar governo e que governo? Quer dizer, teoricamente está. Agora, a questão é mesmo essa, que governo, ou seja, ele já disse que irá fazer um governo minoritário, que não cede às chantagens do Chega. O Chega já disse também que não viabiliza o governo dos Açores se não participar nele. E Vasco Cordeiro já disse que o PS Açores vai votar contra o programa do PSD Açores. Portanto, nós governo poderemos ter, nem que seja um governo de gestão à espera de novas eleições. A situação eu acho que é muito, muito complexa e depois iremos falar da situação do nacional, das legislativas que se avizinham mais à frente. Mas achas que é uma questão de que vai demorar tempo a ser dirimida ou até não, até pode haver uma decisão rápida, mas é um governo que pode ter uma vida curta? O governo pode ficar até logo em gestão, não é? Porque se o programa for rejeitado pelo PS e pelo Chega, não é? A questão fica logo ali o governo em gestão, que é uma situação bastante limitativa e que empurra o problema, uma solução poderia a 6 meses novamente. Mas é pouco provável. Deixa-me só dizer uma coisa, porque nós ontem entrevistámos aqui o André Ventura, uma entrevista que só vai ser publicada na próxima semana, mas em que ele deixou claro já que não que permitirá, que se estará disponível para viabilizar o programa, o governo dos Açores, como também, ou seja, aquela questão que foi muito focada de que o Chega iria apresentar sempre, iria sempre votar contra um governo onde não estivesse, ele não diz isso. Diz que foi uma má interpretação de jornalistas e, portanto, ficou claro que não vai colocar essa questão. Pronto, isso é uma grande Na novidade. realidade, isso responde a todas Isso estas é uma grande questões. novidade. É verdade. Porque a questão que se punha, que era o que eu ia dizer, se André Ventura não recuasse nessa entrevista que ainda vai ser publicada, poderias ter uma situação no Parlamento Regional interessante, que era o governo passar, porque havendo duas moções de censura, em que o Chega não votasse a moção do PS e votasse a sua. O PS votava a sua e não votava a do Chega. E aí então, por anulação das moções, poderia o governo permanecer. Mas se Ventura já esclareceu isso, fico ansiosa pelo Não foi bem para esclarecer, mas aquilo que eu posso dizer, não vou repetir as palavras dele, que não quero não ser rigorosa, mas fica claramente a ideia de que não vai fazer, nem nos Açores, nem no país, um braço de ferro para estar nos governos. Isso ficou claro para mim nessa entrevista e, portanto, acho Isso é uma boa notícia.
Henrique, eu tinha uma pergunta para ti, que na noite das eleições fizeste uma verdadeira maratona neste estúdio a comentar os resultados, mas na verdade ela fica um pouco ultrapassada por esta novidade que a Leonete nos deu, porque o que eu te pedi era para olhares um pouco para a frente e não para trás, e para tentarmos perceber quem é que tem o futuro dos Açores nas mãos, se era a coligação que ganhou, se era o PS ou se era o Chega, mas aparentemente no que diz respeito à viabilização essa parte está arrumada. Agora, mesmo em relação a questões futuras, orçamentos, etc., essa questão vai voltar a colocar-se. E quem é que tu achas aqui que pode ter maior peso nas decisões? Achas que vai continuar a ser o Chega? Que vai viabilizando o que for preciso? Sim, eu acho que pelo que aqui foi dito, depois isto Chega está disponível para viabilizar eventualmente orçamento, diploma a diploma, mas eu aqui de certa forma alinho com o que Ana Gomes disse e que o Francisco Assis também sugeriu de forma um bocadinho mais menos concreta, que é haver uma espécie de um bloco central em que, por uma questão de higiene democrática, o PS viabilizasse as coisas do PSD. Embora o PS, sobretudo o PS Açores, esteja bastante escaldado com o PSD Açores devido a 2020, portanto o Bolieiro fez uma coligação com o Chega, embora não tivesse a maioria de deputados no Parlamento Regional, e considerando este contexto percebe perfeitamente porque é que o PS quer agora, não iria permitir agora um governo do PSD, mas ainda assim, considerando que eu acho que é, sobretudo estamos na antecâmara das eleições legislativas, acho que era importante manter uma certa higiene democrática. Eu gostaria de ver o PS a viabilizar um eventual governo e, portanto, respondendo agora à tua pergunta, no futuro no Parlamento dos Açores também poder passar documentos, passar diplomas. Acho que não me faria confusão nenhuma, acho que o devia fazer. Sobretudo em questões essenciais. Só posso dar uma chega só em relação a isto, que é, eu acho que o PS tem aqui, nos Açores, tem aqui de facto, vai ter que ter essa preocupação em tentar ajudar a que a maioria relativa não caia depressa demais, porque aquilo que é a estratégia do Bolieiro, fica claro para mim daquilo que tenho ouvido, é que ele não está minimamente preocupado em que o governo caia, porque ele está a caminho de uma maioria absoluta e, portanto, quanto mais depressa cair este governo, mais depressa ele tem maioria absoluta e, portanto, o PS vai ter que começar a repensar na sua estratégia ou então, em vez de estar a fazer oposição, pode correr o risco de ficar ele arredado do poder durante muito mais tempo. Sim, nós sabemos que o eleitorado tende a penalizar quem não permite governo, ou quem não permite seguir à frente com o governo. Por isso eu concordo com essa leitura de que o PSD seria favorecido eventuais eleições futuras. Penaliza quem cria a instabilidade. É coisa para sabermos em breve, não é? Em breve contamos ter então resposta e saber como se resolve este aparente impasse açoriano. Entretanto, sugeri que olhássemos para a sondagem do CESOP para o público, a Antena 1 e a RTP. É uma sondagem que fomos publicando nos últimos dias e que não tem grandes novidades em relação a novembro. Mantém agora a AD ligeiramente à frente, mas sem ir além ou sem conseguir ultrapassar um empate técnico, tendo em conta os números que foram avançados. Leonete, de todos os itens que foram sendo avaliados nesta sondagem, o que é que tu achas importante registar? Olha, a primeira coisa que eu acho importante é que esta sondagem surge um pouco em contraciclo com a maior parte das sondagens que têm sido publicadas, porque a maior parte das sondagens dá a vitória ao PS. E, portanto, acho aqui esse é um dado interessante. O segundo dado que eu acho mais relevante é que o número de indecisos não baixa, continua nos 20%, apesar de haver 81% das pessoas que diz que vai votar com certeza. E, portanto, as pessoas ou estão mesmo indecisas ou não querem abrir o jogo. Depois um dado, não vou estender muito, mas um dado que também que está hoje no jornal, que é muito interessante, que é as pessoas que dizem que reconhecem mais qualidades em Luís Montenegro: seriedade, competência, confiança, honestidade, mas depois, quando a pergunta é qual dos dois está mais bem preparado para exercer o cargo de Primeiro-Ministro, dizem, embora seja por um ponto, que é Pedro Nuno Santos.
E eu acho que isto tem várias leituras, este gráfico. Uma é que, apesar do caso de corrupção da Madeira, apesar dos casos das A Operação notícias Influencers. sobre a casa de Luís Montenegro, ele surge bem destacado por exemplo, no índice de honestidade. Tem 41% face a 28% de Pedro Nuno Santos. Isto é muito relevante. A competência também está à frente, a confiança também está à frente. Penso que aquela do qual dos dois está mais bem preparado para exercer o cargo de Primeiro-Ministro é a única forma para disto fazer sentido para mim, na minha leitura, é a experiência governativa que Pedro não tem e Luís Montenegro não tem. De facto, foi líder parlamentar, esteve no Parlamento. Exato. Só uma última nota muito rápida é porque dos três principais temas que os portugueses entendem ser mais determinantes para o seu voto, dois deles estão praticamente ausentes dos debates. Os temas são a saúde, que não tem estado muito presente, e a educação, que tem estado completamente ausente dos debates. O terceiro tema é a habitação, e esse tem estado muito presente nos debates, porque tem sido, de facto, também aquilo de que mais se tem falado, e também não é por acaso que tínhamos um ex-ministro da habitação a concorrer a primeiro-ministro. São José, tu escreveste sobre uma boa parte desta sondagem e por isso aproveito para fazer a pergunta mais difícil de todas, que é: que governo é que vamos eleger no dia 10 de março? Eu não sei que governo vai ser constituído e creio que ninguém sabe, não é? A margem de erro desta sondagem é de 2,8, portanto o empate é mais que técnico. E o que eu lembro às pessoas é que é importante ter pouco entusiasmo com estes resultados das sondagens, porque basta lembrar-nos de que aqui há uma semana o mesmo centro de sondagens fazia uma sondagem sobre os Açores em que dizia que o PS ganharia ao PSD, não se concretizou, e recordo mais uma vez que em 22 nenhuma sondagem dava maioria absoluta, sendo mesmo que havia sondagens que mostravam o PSD, então liderado por Rui Rio, como podendo ficar ou à frente ou muito próximo do PS de António Costa. Portanto, eu creio que até ao dia das eleições essa pergunta estará em aberto, mas também antevejo que a questão que se coloca hoje nos Açores possa vir a colocar-se no continente. Se agora André Ventura já esclarece ou vai esclarecer na entrevista ao público, que vai ser publicada e divulgada no site, que não fará fincapé numa participação no governo para poder viabilizar um governo do PSD, então a situação transforma-se, mas também o que vai ser também um facto é que deixa o PS ainda mais liberto para não viabilizar esse governo. Mas não sei que governo. Mas olha, o que eu te queria perguntar, na realidade devia ter explicado melhor, não é se é um governo PS ou se é um governo PSD, mas se é uma minoria ou uma maioria. O que é que tu achas que vai resultar? Nunca será, não é? Pronto, isso já é uma resposta. Sim. Já disse que não fazia nenhuma coligação ou nenhuma aliança pós-eleitoral com o Chega, que não é não, e portanto maioria nunca será, a não ser que sejamos surpreendidos, como fomos em 22, em 30 de janeiro de 22, por uma maioria absoluta, não é? Que agora ninguém equaciona, mas que da outra vez também ninguém pensava nisso e aconteceu. Pronto. Agora, que tipo de minoria, ou seja, que viabilidade tem um governo de minoria liderado por Montenegro ou liderado por Pedro Nuno Santos após o dia 10 de março,
e após a constituição de um governo e uma tomada de posse, eventualmente, se a coisa for pacífica, a 29 de março, eu não antevejo que seja um governo muito duradouro. Porque eu acho que a situação, se confirmar esta divisão em 3 blocos claros de deputados, Chega, PSD, PS, a viabilidade e a durabilidade do governo estará sempre dependente, se for do PSD, de negociações com o PS ou com o Chega. Se for do PS, de negociações com o PSD, porque tudo indica, que é uma coisa que eu também acho extraordinária, estas sondagens dão, que a maioria vai ser de direita, quer dizer, de uma maioria absoluta do PS, esvazia-se por uma maioria de direita. E também acho isso um dado muito relevante se vier a verificar o que as sondagens têm indicado. Há um dado na sondagem que me permite fazer a ponte aqui para o tema seguinte, a Leonete já se referiu a ele, é sobre os assuntos que preocupam os portugueses e que são, por ordem decrescente, a saúde, 72%, a educação, 48%, e a habitação, 20%. E este é o top 3 das preocupações. Henrique, tens visto alguns dos debates e pergunto isto para te perguntar a seguir se achas que as preocupações que os portugueses expressaram nesta sondagem, os inquiridos, têm sido bem exploradas nos debates? Eu acho que depende de debate para debate. Por exemplo, olhando para bons exemplos, o debate entre Luís Montenegro e Joana Mortágua foi um debate onde houve troca de ideias e em que foram debatidas questões programáticas. O debate de Rui Rocha com Rui Tavares ontem também foi um debate em que estas questões foram abordadas, à exceção da educação, que dos debates que eu vi penso que não tenha sido abordado. A educação tem estado bastante fora dos debates, sim. Eu acho que dos debates que eu vi não me lembro assim de repente de terem falado de educação, de habitação falaram e de saúde também. Portanto, isto para dizer que não é uma resposta de 0 a 100, ou seja, há debates em que isso é abordado, e eu mencionei 2, e há debates em que não é, em que as coisas é simplesmente 2 homens à luta por uma questão também eventualmente de ego, como foi o caso de André Ventura e Rui Rocha, em que aquilo foi ruído atrás de ruído, e que por isso essas questões podem, embora possam ter sido arranhadas, acho que não foram tocadas com a profundidade que merecem. Em contraponto, aqui já repetindo o que disse anteriormente, o debate de Rui Rocha com Rui Tavares ontem foi bom nesse sentido, porque debateram-se ideias com bons argumentos, com argumentos frescos e com analogias que são mais fáceis para transmitir as mensagens. Por isso sim, nesses debates acho que estes temas estão a ser abordados. Eu acho que com certeza não estão a ser abordados nestas percentagens, não é? A saúde claro não tem sido abordada 72% das vezes, nem a educação em metade dos debates, portanto tem havido outros temas. Começam muito por fiscalidade. Eles vão muito à fiscalidade. Porque é um tema de ordem do dia, não é? Que era uma coisa quase todos os partidos defendiam. A taxa estatutária tem sido uma coisa em todos os debates da Iniciativa Liberal. Creio que não surgiria nem em 20º lugar nas preocupações, mas... Leonete, antes de terminarmos, uma pergunta para ti também sobre o formato dos debates. Eles são muito curtos, são meia hora. Para ti é suficiente? Olha, 2 coisas. Primeiro, poderia ser suficiente se houvesse outros formatos mais em que os líderes partidários pudessem expor melhor os seus programas. E é isso que falta desta vez nestas legislativas, e com certeza não é por falta de convites para entrevistas, mas os líderes partidários, nomeadamente do PS e do PSD, têm evitado dar, e até ao momento não deram entrevistas a televisões, à exceção da CMTV. Neste ano, portanto, tanto quanto sabemos, porque também as pedimos, poderão não dar entrevistas. E, portanto, no formato de entrevista dá para perceber melhor o programa e as pessoas e os líderes exporem melhor as suas ideias. Num debate é outra coisa, e é muito aquilo que estava a dizer o Depende Henrique. dos intervenientes.
para além de depender dos intervenientes, depende muito das personalidades, mas quer dizer, é sobretudo um despique entre dois egos. E depois é quem fala mais alto, quem interrompe mais vezes, quem consegue fazer melhores soundbites. E portanto, meia hora às vezes até pode ser demais. No debate entre André Ventura e Rui Rocha, meia hora pareceu 1 hora para mim. Que vazia, 1 hora de gritos e de despique. Ou seja, é relativo o tempo, de facto, tem havido, até ao momento, ainda vai haver mais 2 semanas de debates, tem havido alguma exposição, algum espaço para exposição de motivos, de programa. Tem havido, percebe-se bem, entre Rui Rocha e Rui Tavares, é de facto o contraponto daquilo que pode querer dizer a palavra liberdade, nomeadamente a nível económico, e portanto, sim, acho que mais do que isso também poderia ser demais. Em alguns casos seria mesmo. Em 74 havia aqueles debates do Cunhal e de Soares que duravam horas e horas. Acho que o tempo para isso já lá vai. O próprio consumidor não toma acelerou isso. Muito, exato. Isso era o tempo em que os animais falavam. Eu parto já para o público notório, sendo que eu própria tenho um, e não é uma coisa boa. É mais uma forma de me penitenciar por um erro que cometi esta semana. Eu fechei o jornal na última segunda-feira e escrevi na primeira página que o PSD se estava a distanciar do PS, era a propósito da sondagem. Ao lado, um gráfico mostrava o contrário, mostrava o PS 1 ponto percentual mais perto da AD do que em novembro, embora a AD continuasse à frente. O que é que aconteceu e como é que eu cheguei a este erro que foi lamentável? Não é que tenha desculpa, mas já agora explico que eu tirei aquela conclusão com base num gráfico que fazia a conta das intenções de voto direto, ou seja, sem distribuição de indecisos, e nesse caso era verdade, a distância entre a AD e o PS aumentou, com vantagem para a AD. O problema é que o gráfico que usei na primeira página era com distribuição de indecisos e isso transformou a frase que usei, a AD distancia-se do PS, numa conclusão incorreta. Era isto e lamento o erro, não foi intencional. Eu posso dizer uma coisa, porque eu acho que isso mostra muito como o debate sobre sondagens às vezes fica um pouco... E eu acho que faz sentido dizer aqui 2 ou 3 coisas. Primeiro, aquilo que eu já há pouco tinha dito, que é todas as outras sondagens, à exceção da nossa, da Universidade Católica, estão a apontar para uma vitória do PS. E isso também cria na nossa cabeça uma propensão para vermos a realidade com esse foco. Eu acho que isso ajuda a que façamos algumas leituras às vezes um bocadinho mais distorcidas. Este é um ponto que eu acho importante e bastante curioso, aliás. Outro ponto que eu acho também que é interessante nas sondagens é de facto a questão da distribuição de indecisos. É um alerta que já fizemos aqui também outras vezes, que é custa a perceber às vezes, até nós que conhecemos bem as sondagens, porque é que sem distribuição de indecisos fica um partido à frente e com distribuição de indecisos essa fórmula fica tão diferente. E portanto isso ok, a todos erramos, é um erro, mas ao mesmo tempo há aqui um quadro mental que às vezes não é fácil nem para nós, portanto não é para desculpar o erro, é só porque isto diz muito sobre as sondagens e sobre os equívocos que elas podem gerar, que também já falou aqui a São José. Sim, a distribuição de indecisos parte do princípio do que aconteceu, reproduz o que aconteceu nas últimas eleições, não é? E neste caso beneficia o PS porque porque ganhou as eleições. Posso dizer uma coisa antes do meu público notório que tem a ver com isso, que é o seguinte: se nós virmos a média das sondagens, e há sites onde é feita a média das sondagens, se nós virmos essa média, desde novembro até cá, nos últimos 3 meses, PS e PSD têm vindo a subir, o número de indecisos tem vindo a baixar, aliás na nossa baixou de 22 para 20, mas na média das sondagens o PS continua à frente, ainda numa situação, claro, de empate técnico, mas nestes últimos 3 meses, ou seja, em novembro o PSD estava na média das sondagens à frente,
E agora, passado 3 meses, o PS, na média das sondagens, está à frente. Isto mostra que tem havido evoluções nas respostas e nos inquéritos e nas pessoas que são entrevistadas em cada sondagem, mostra como isto é falível e mostra que de facto o que vai acontecer não pode ser neste momento afirmado. Porque por muito que uma sondagem hoje diga isto, outra amanhã pode dizer aquilo, ou a mesma sondagem feita pela mesma instituição com o mesmo método pode ter outro resultado daqui a 3 semanas ou 15 dias. Ainda faltam 4 semanas e meia para as eleições, portanto ainda há muito para decidir. Continua, São José, continua então, tu com o teu público notório, rapidamente, vamos entrar então nisso. É o Sr. Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, que ontem fez uma coisa que eu dei uma gargalhada quando vi, porque ele fez declarações importantes, quer sobre as eleições, quer a situação da PSP, que de facto é explosiva, e que ele fez bem em vir secundar o que o ministro tinha dito já e o que o primeiro-ministro tinha dito sobre a questão da segurança dos portugueses não poder ser posta em causa, nem o Estado de Direito, nem a realização de eleições por protestos profissionais, por mais justos que sejam. Mas ele fez uma coisa extraordinária, que é, para o caso de ninguém ter dado por isso, ele assinalou que teve calado 12 dias. O próprio diz, tive calado 12 dias, não falei 12 dias. E não falei, isto para frisar a questão de que a situação é tão grave, a situação de estarmos numa campanha eleitoral é um assunto tão sério, que até ele fica calado como presidente. Eu achei graça porque de facto Marcelo é igual a Marcelo e portanto até ele salienta o fenómeno do seu silêncio. Sou eu É um ato mesmo. estoico. A travessia do deserto. Henrique, és tu agora. O meu público notório são 2 notas sobre Pedro Nuno Santos. Todos estamos habituados a um Pedro Nuno Santos feroz, um animal político, um leão que mata quando tem que matar, e algum media training do PS de ter-lhe dito para se acalmar um bocado. E vimos no debate com Rui Rocha um Pedro Nuno Santos que abdicou, não quer dizer abdicou, mas pelo menos colocou um pouco ao lado todas as suas grandes capacidades políticas, que são as capacidades de ferocidade e de aniquilar o adversário quando necessário. Certamente estará a fazer para uma questão de uma tentativa de institucionalização do candidato, de falar ao eleitorado ao centro, mas ao mesmo tempo eu acho que isso, para quem conhece Pedro Nuno Santos e para quem segue política, parece que há uma certa... estão a revesti-lo de plástico de certa forma, não é? Porque ele, no seu ser, parece que não é exatamente aquilo, e acho que isso é pena porque para quem gosta de política, Pedro Nuno Santos é uma personagem política muito, muito interessante e é uma pena que esteja a ser de certa forma domado. Sabes o que é que me fez lembrar? É engraçado. Fez-me lembrar e eu também tive essa ideia quando nos estava a ouvir. Fez-me lembrar João Galamba quando foi ouvido na comissão de inquérito. Também percebo. É com um tom que nós normalmente não lhe atribuímos. Percebo perfeitamente, não tinha pensado nisso. E uma segunda nota, esta também sobre Pedro Nuno Santos. Aqui, não sei se é aconselhamento ou se é o próprio, espero que seja o primeiro, porque não diria que é a segunda opção. É que ontem soubemos que Pedro Nuno Santos rejeitou um segundo debate com Luís Montenegro nas rádios e Pedro Nuno Santos está, a meu ver, a minha leitura que eu faço disto é que demonstra algum medo. Eu duvido que ele tenha medo, eu acho que ele está a ser aconselhado a não o fazer, para não ser, imagino, mais castigado politicamente, mas acho que pior do que isso, do que eventualmente ir a um debate e ser castigado politicamente, é a sensação de medo que passa. Eu lembro-me da última pessoa que mostrou medo, assim, do ponto de vista político, alta política. Eu lembro-me da última pessoa que mostrou medo, foi em 2022, nas legislativas, e era um partido que fundou a democracia e que não tem mais assento parlamentar. Foi o Francisco Rodrigues Santos, que não teve coragem de ir a Congresso, perdeu
Quer dizer, quando manteve-se como líder do partido, mas mostrou um Estás medo. a falar do CDS, é melhor só dizer, porque há muita gente que já não se lembra de Francisco Rodrigues. Pronto, mas eu lembro que foi assim a última vez que me lembro de uma coisa assim de alguém de sentir-se medo, cheirar-se a medo de um político, de um alto político, terá sido o Rodrigues Santos, e não correu bem, por isso acho que Pedro Nuno Santos não deve ir por aí. Leonete. O meu público e notório, apesar de ser bastante grave, mas penso que São José também já falou do Presidente, a situação a declaração daquele sindicalista da PSP, da Sinapol, que ameaçou, ou melhor, acenou com a possibilidade de se fazer um boicote, os polícias faziam um boicote às legislativas, que foi uma declaração incendiária. Aliás, foram várias declarações, porque ele quis mesmo passar a mensagem como que desafiando a polícia a fazer aquilo, até porque o sindicato que ele só representa só tem 1.100 e poucos associados num universo de 22 mil polícias da PSP. Mas foi bastante incendiária, colocou o país em alerta. Penso que o Ministro da Administração Interna esteve muito bem, e pronto, acho que Marcelo Rebelo de Sousa controlou-se, mas nunca deixou de estar atento à situação, como aliás foi sendo dito até pelo próprio Ministro da Administração Interna. Mais no âmbito do público notório, de facto, a tentativa de Luís Montenegro de não aparecer em alguns debates e de dar palco a Nuno Melo, acho que se inclui mais neste espírito do público notório, e acho que imagino que seja difícil lidar com um líder da coligação sem palco, que é o caso de Nuno Melo, que é a primeira vez que lhe acontece, mas a AD tem que perceber que há um líder e esse líder tem que dar a cara em todos os debates como dão os outros todos. E é isto. E foram 2. Desculpe. Faz mal. Resta-me lembrar-lhe que o público tem vários podcasts para si. Basta seguir-nos, subscrever os que mais interesse lhe despertarem e já agora partilhar com os amigos. Até para a semana. O público fica no ouvido.